Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da semana do Marketing para Negócios Locais. Estamos aqui mais uma vez ao vivo e me diga, antes da gente até começar aqui o conteúdo, me diga só se você está me vendo e ouvindo bem, comenta aqui no chat para mim, para eu saber se a transmissão está bacana para você. Eu espero que você tenha gostado da última aula, nós falamos sobre um tema extremamente importante, ainda acrescentamos a questão dos nichos, que eles também são determinantes, e o negócio, ele realmente precisa de começar pela base. E esse é um aviso que eu quero dar para você antes que a gente comece aqui o conteúdo de forma mais aprofundada. No final da aula de ontem, muitas pessoas ficaram ansiosas, não é? Ah, nossa, Luciano e tal, eu curti, mas como é que eu transformo seguidores em clientes? Luciano, como é que eu convenço as pessoas a comprarem por mim no WhatsApp? Calma, gente, calma. Uma coisa de cada vez. Às vezes as pessoas querem começar a casa pelo telhado. Não, você tem que começar a sua casa pela base. Então, todos os detalhes que eu estou falando, eles têm uma ordem crescente, ou seja, nós vamos falar primeiro de coisas que são mais básicas e muitas vezes o básico é mal visto e básico não é de coisa para pessoal que não entende de nada. Básico é a base do seu negócio. Então, por exemplo, como é que você pode querer vender um produto ou vender centenas ou milhares de produtos se você ainda não sabe bem a sua persona? Como é que você quer convencer que as pessoas comprem por você pelo WhatsApp se você ainda não definiu bem o seu nicho? Então, muitas vezes, por mais que você se esforce, por mais que você poste, por mais que você mande mensagens, se você não tem a base bem estruturada, muitas vezes o problema está aí, na sua base. E por isso que eu gosto sempre, quando eu começo um treinamento, de eu falar sobre essas questões de persona, de nicho, e hoje vamos falar sobre outras duas extremamente relevantes. Então, muitas vezes os negócios, eles não vendem aquilo que o dono queria, não porque o dono não trabalha, não porque o dono não se esforça, mas sim porque estrategicamente ele não fez a base da sua casa. Isso é extremamente importante para qualquer negócio. Está cheio aí de negócios locais que o dono entra às 7 da manhã e sai à meia-noite e ele não consegue fazer daquilo um negócio extremamente rentável. Por quê? Porque a base dele não está estruturada, ele não conhece bem a sua persona. Então, o que eu peço para você é um pouco de paciência para você entender todo o conteúdo. Vão ser 4 dias e eu tenho a certeza que vai ser extremamente relevante aí para você. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre mais 2 pilares de qualquer negócio local em 2020. E são 2 pilares que eu, sinceramente, adoro falar sobre eles e adoro estudar sobre eles. Eu vi vários livros para trazer esse conteúdo aqui, meio que mastigadinho, para que você consiga entender rapidamente sobre todos os detalhes. Lembrando que em todas as aulas eu vou oferecer um material gratuito, então até o final eu explico para você como é que você pode ter acesso a esse material gratuito, e eu também vou sortear um livro muito especial para quem estiver assistindo todas as aulas. Você vai ter um livro que vai ser sorteado, eu explico como é que ele vai funcionar, o que que você vai ter que fazer. Então é muito importante que você fique também com a gente até o final, para você até poder concorrer a esse livro. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do calendário, né? Então nós temos uma aula, segunda aula hoje, aula amanhã às 19 horas e aula no dia 16, lembrando que essa daí é às 9 da manhã do horário de Brasília. Então o pessoal de Portugal até deve estar comemorando que essa aula aí às 9 da manhã é muito boa para eles, porque por conta do fuso horário. Então vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida que vocês vão tendo, vão interagindo até aqui no próprio chat, tá bom? Porque vai ter aí alguém da minha equipe interagindo com você e respondendo para você durante essa aula para poder tirar todas as suas dúvidas ou pelo menos ajudar um pouquinho dentro do possível que a gente consegue fazer aí no chat. Bom, agora é o seguinte, muita gente me perguntou também, até quando eu postei, perguntei qual a sua principal dúvida sobre negócios locais. Muito pessoal reclamou da concorrência. Nossa, a concorrência ela é braba, todo mundo agora parece que tem um negócio como o meu. Bom, como é que você consegue tornar a sua concorrência irrelevante? Quais são os passos que você tem que seguir? Por exemplo, você agora está vendo essa aula aqui. Então eu meio que tornei a minha concorrência irrelevante ao dar esse conteúdo para você. Mas existem outros fatores que fazem com que você consiga tornar a sua concorrência irrelevante. Mas para você conseguir entender o que leva alguém hoje em dia a prestar atenção em você e não prestar atenção no seu concorrente, é você entender como é que o mundo funcionava antigamente. Então, antigamente, os únicos canais de comunicação eram TV, rádio, etc. Era o jogo do dinheiro.
Quem tinha mais dinheiro conseguia aparecer para as pessoas. Quem não tinha, tinha apenas o boca a boca para conseguir comunicar. Então eram poucas marcas anunciando para uma grande quantidade de pessoas. Você mirava em milhões para acertar em milhares. Então nós estávamos lá vendo um conteúdo de TV e estávamos vendo a novela, por exemplo, e de repente aparecia um anúncio. Aí você via nos intervalos da novela, você via anúncio de tudo. Anúncio de carro, anúncio de detergente, anúncio de mobiliário, você via anúncio de livro, você via anúncio de computador, anúncio de várias outras coisas. Então, ou seja, eram propagandas em massa, o anunciante chegava lá, mandava aquilo para milhões de pessoas e esperava que, desses milhões que estivessem assistindo, talvez algumas centenas ou milhares tivessem interesse naquele produto que tem para vender. Mas hoje em dia isso mudou. Hoje são milhões de marcas anunciando para um número inferior de pessoas. Ou seja, nós trocamos, invertemos. Eram poucas marcas para milhões de pessoas, agora são milhões de marcas também para milhões de pessoas. Ou seja, você vai ter que se destacar no meio da multidão. Felizmente, hoje em dia, nós conseguimos nos destacar facilmente, podemos criar uma conta em qualquer rede social e rapidamente nós conseguimos chegar às pessoas. Porém, isso levou a outro problema, que é as pessoas hoje em dia ignoram muito facilmente o seu conteúdo. Na verdade, eu acredito que hoje em dia, eu li um estudo há pouco tempo, não lembro o número exato, mas você no final do dia é exposto a centenas de publicidade, centenas de coisas que estão tentando te vender. Só que você ignora isso aí muito rapidamente. Mas lembre-se como é que era o seu comportamento antes, né? Você ficava lá assistindo TV, assistia ao jornal e tal, e você era interrompido. Mas você não tinha muito para onde ir. Eram apenas alguns canais. Hoje em dia, isso não é assim. Pense no comportamento, como é que você faz hoje em dia. Você ignora rapidamente qualquer coisa que não te interessa. Você muda de canal, você passa o dedo do celular e vai ver outro conteúdo, você procura outro conteúdo aqui no YouTube, se isso não te interessar. Então, por exemplo, hoje, se você está assistindo essa aula e você por alguma razão não gostar do conteúdo, você vai ver outra coisa, você tem essa possibilidade. Antigamente, mesmo que não fosse ultra interessante para você, ultra relevante para você não tinha muito o que fazer. Afinal de contas, era ou você ficava vendo TV ou você ia dormir. Então, às vezes a gente ficava vendo coisas até que não eram tão interessantes pra gente. Então isso vai muito ao encontro do que nós falamos na última aula, os nichos. Você só se interessa pelos nichos que você tem interesses. Os outros você ignora rapidamente. E aí entra o nosso pilar número 2 do marketing para negócios locais, o posicionamento. Posicionamento é extremamente importante. Se o seu negócio não tem um posicionamento claro, você tem um problema. Um problema, na verdade, muito, muito grave. Eu, por exemplo, o meu posicionamento, eu ajudo empreendedores a trabalharem o marketing e as suas vendas. É dessa forma que eu me posiciono perante o mercado. Eu podia falar de outras N coisas para você fazer na internet, porém, esse é o meu posicionamento, exatamente para que quem estiver me assistindo seja um empreendedor, ou seja, alguém que pelo menos tem aspiração a ser empreendedor, ou um estudante de marketing, ou alguém um curioso sobre marketing que quer aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, hoje em dia, você tem que se posicionar na mente dos seus clientes. Você precisa ocupar um espaço na cabeça deles. Então, enquanto antes você precisava de ocupar um espaço na TV ou na rádio, hoje você tem que ocupar na mente deles, porque facilmente eles vão para outro canal. E vamos pensar então um pouquinho como funcionam essas questões aí hoje em dia. Vamos a um exemplo clássico. Se alguém falar de posicionamento para você, eu tenho quase certeza que ele vai dar esse exemplo. Se eu te perguntar pelo nome de um refrigerante, qual o primeiro que vem na sua mente? Conte para mim aqui nos comentários. Se eu dissesse assim, me diz um refrigerante, qual você diria? Bom, eu acredito que seja unânime para todo mundo, não é? A maioria das pessoas respondeu Coca-Cola. Mas qual o motivo de você ter pensado nisso? A Coca-Cola, ela se posicionou na sua mente como refrigerante número 1 através do seu marketing. Então, mesmo que você não consuma Coca-Cola, como é o meu caso, eu não sou grande fã de refrigerante, eles estão na minha mente como os primeiros. Então, reparem, isso é posicionamento, eu não preciso nem de comprar deles. Eles, pelo marketing, se posicionam como os primeiros na parte de refrigerantes. Se eu te fizer outras perguntas, você vai chegar à mesma conclusão. Qual o primeiro homem que foi à Lua? Qual o primeiro? Qual o segundo? Provavelmente você não se lembra do segundo. Você só se lembra do primeiro. Se eu te perguntar uma pasta de dente, qual a primeira que vem na sua mente? E por aí vai. Então repare como essas marcas, mesmo não vendendo para você recorrentemente, elas se
posicionaram na sua mente. Então isso é fantástico, porque a partir do momento que alguém se posiciona na sua mente, essa pessoa pode até nem estar aparecendo para você durante os últimos meses, mas você se lembra dela. É que nem aquele grande amor que não foi correspondido, né? Ele pode nem falar mais para você, ele pode nem te dizer nada há algum tempo, mas ele se posicionou como aquela pessoa que você tem saudades, não é? Então isso ficou na sua mente. O cérebro humano é assim, quando ele se lembra de uma coisa, quando ele se apaixona por uma coisa, é difícil a gente largar. Mas uma coisa muito importante para você entender é o seguinte, posicionamento não é produto, é forma como as pessoas te percebem. Vou repetir, posicionamento não é produto, é a forma como as pessoas te percebem. Vou dar um exemplo clássico para você. Aqui durante a semana nós temos o Telegram, que você vai lá e pega os materiais no Telegram. Porém, você usa muito o WhatsApp. E por que você usa mais o WhatsApp do que o Telegram? Porque o WhatsApp se posicionou na mente da maioria das pessoas. Apesar de que, por exemplo, tecnologicamente o Telegram até é melhor. O Telegram até é melhor, se a gente falar em termos técnicos, só que ele não é tão usado. E ele se posicionou na mente das pessoas, o WhatsApp, então é difícil tirar isso da mente delas. O posicionamento, atenção, um detalhe, não é apenas ser o primeiro, é ocupar um lugar na mente das pessoas. Você certamente compra de marcas que não são líderes de mercado. Aliás, se o posicionamento fosse apenas quem chega primeiro, só um vendia, os outros todos iriam falir. Mas não é só para líderes de mercado, a gente pega com esse exemplo porque são exemplos mais fáceis e que você consegue rapidamente raciocinar como o posicionamento influencia na sua mente, mas existem outras marcas que você também compra e que elas não são líderes de mercado. Então, digamos que, apesar delas não serem primeiras, elas se posicionaram na sua mente como as primeiras para você. Tá bom? Então esse é o ponto muito importante. Você não precisa de ser o primeiro. Obviamente, o fato de você ser o primeiro é uma vantagem muito grande. Tá? Mas isso não significa que você vai ser o primeiro na mente das pessoas. Então, um exemplo clássico, a gente conhece, todo mundo conhece aqui um iPad, né? Você sabe o que é um iPad. Mas o iPad não foi o primeiro tablet a ser lançado. Tá? O Windows, salvo erro, a Microsoft tinha lançado um tablet alguns anos antes da Apple, só que não pegou. E aí o iPad veio depois e acabou sendo o tablet mais usado aí pelas pessoas e o que fez mais sucesso. Então eles não foram o primeiro, mas eles se posicionaram na mente das pessoas como os primeiros. Tá bom, Luciano, mas isso aí é só para marcar grande, né? Eu tô falando aqui de negócio local, o que isso aqui tem a ver comigo? Bom, vamos lá. O melhor exercício que você pode fazer é pensar em você mesmo ou você mesma. Na sua cidade, certamente você tem algum restaurante que você prefere relativamente aos outros, ou uma loja de roupas, ou uma academia. E esse restaurante que você prefere, ele pode até nem ser aquele na cidade que tem mais clientes, mas para você ele é o primeiro. Então, ele se posicionou por alguma razão na sua mente para ele ser o primeiro. Por que será? É isso que nós vamos ler. O que ele fez para ele ser o primeiro na sua mente? É isso que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula. Então vamos lá, qual o motivo de você escolher eles e não os outros? Aqui vão algumas hipóteses. Primeiro, você gosta mais do atendimento deles. Então, nesse restaurante a comida até pode não ser a melhor da sua cidade, mas você pensa, putz, quando eu vou comer, o que eu valorizo? O atendimento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que valoriza muito o atendimento. Eu gosto de ir num restaurante e de me sentir querido, de sentir que as pessoas me conhecem, que elas me cumprimentam. Aliás, quando eu estava viajando, eu fiz um tour aí de viagens pelo mundo durante 6 meses, enquanto trabalhava e viajava, e uma das coisas que eu mais sentia falta, viajar é muito bacana, é muito bom você conhecer outras culturas, etc. Porém, o que eu sentia falta era eu chegar naquela padaria e a pessoa me tratar pelo nome. Eu chegar naquele restaurante, o cara, pô, e aí, Luciano, é o mesmo prato de sempre? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de hábitos, de repetição. Então, se aquele prato para mim tá bom, eu não me preocupo muito em experimentar outro, não. E aí eu sentia falta disso. Eu sentia falta de chegar num local e a pessoa me conhecer. Não me tratar como um turista, não me tratar como um estranho. Então, repare, para alguns dos seus clientes, esse restaurante, quando eu falo restaurante, pode ser outra coisa, pode ser uma loja de roupa, por exemplo. Tá? Pode ser um dentista, pode ser uma escola de tênis, pode ser uma academia, pode ser um mecânico. Tá? Eles se posicionaram na sua mente porque você gosta do atendimento deles. Obviamente, eles têm que dar um produto bom para você, mas também existem outros produtos bons. Por que ele ficou na sua mente? Provavelmente por causa da questão do atendimento. Outra coisa que conecta muito é a história daquele local. Desde os tempos das cavernas, há não sei quantos milhares de anos, nós, seres humanos,
gostamos de histórias. Desde sempre. Eles lá no tempo das cavernas meio que desenhavam a história, etc. E o ser humano sempre gostou muito disso. Ora, a história, ela conecta, nem que seja de uma forma indireta. Então, quando um negócio local aproveita para contar a sua história, eu vou dar um exemplo para você. Tem uma padaria aqui que eu gosto muito de ir, que o nome dela é Padaria Suíça. Tá? Eu não sei bem porque que ela se chama Suíça, mas em toda a padaria tem vários quadros antigos, imagens do dono, quando ele começou, etc. Então tem todo um storytelling muito interessante. Então é meio que aquilo, o que fotos antigas passam? Elas passam autoridade, elas passam, que eles são clássicos, tá? Porque assim, se uma padaria, se ela é antiga, se ela está há tanto tempo, eu penso assim, bom, isso tem qualidade. Outra coisa, mostra muito a foto do dono, que causa uma intimidade muito maior. Então, às vezes no seu negócio, o marketing, as pessoas ficam muito naquela, marketing é postar em rede social, é divulgar em outdoor. Não é só isso. A história é uma coisa muito poderosa. Então repare que aquela marca, aquela padaria, ela dá para mim várias referências, ela me mostra que ela é de qualidade, ela me passa intimidade, ela mostra que é clássica, sem ela me estar vendendo nada. Sem ela precisar de fazer um único post por isso. Então, uma simples sequência de quadros já passou essa mensagem para mim. Então, se você, no seu negócio, se você tem uma história que vale a pena contar, conte ela. Pode ser através de quadros, mas conte ela. Ou conte quando você vai atender. Eu no outro dia estava passando na frente de uma pizzaria e é uma pizzaria nova. E eu perguntei, olha, e essa pizzaria aqui e tal, qual o diferencial de vocês? E o atendente, que eu lotei logo ali que ele estava muito bem treinado, ele me disse, oh, essa é uma padaria, é uma pizzaria com método italiano, nós fazemos aqui a pizza, ela fica durante 24 horas a massa, fica aqui meio que, não sei o que ela ficava fazendo 24 horas, não me lembro da palavra correta, mas ela fica 24 horas a massa para depois ser feita a pizza. Então você vê, putz, os caras têm um cuidado de deixar a massa durante 24 horas esperando para fazer a pizza, e depois é uma pizza que só tem pizza individual, e você só consegue comer com as mãos, então eles não têm garfo nem faca lá. Eu achei bem interessante. E hoje eu estou falando a história dessa pizzaria pelo jeito que a pessoa me atendeu. Então ele contou uma história, não a história do local, mas sim a história como o produto é produzido. Se eu chegar para você e dizer o seguinte, te perguntar, qual o diferencial da sua pizzaria? Então, a pizzaria aqui é rápida, custa R$ 40, você pode sentar, tá vago aqui. Você não me seduziu. Agora, quando você conta toda a história, nossa, pizzaria com método italiano, 24 horas a massa fica, ela é preparada, é individual, é um método antigo. Não, valoriza, nem que seja de uma forma indireta, mas valoriza. Eu me senti tentado só para experimentar aquela pizza, para eu ver que afinal esse negócio... Agora, obviamente, depois você tem que cumprir, né? Se a sua pizza demora... Se essa massa da pizza demora 24 horas a ficar pronta, a sua pizza é feita ali com todo cuidado, mas depois ela não é boa, de nada valeu a história. Mas quando você conecta a história a um bom produto, isso é extremamente relevante. Então, às vezes as pessoas se enganam, e atenção, esse é um erro muito comum em negócios locais, principalmente em negócios que exigem um grande estudo. Ou seja, por exemplo, dentista. Dentista tem que estudar pra cacete para ser dentista. Então, às vezes as pessoas pensam, bom, eu sou bom, eu não preciso de me divulgar. Eu me dediquei tantos anos estudando, para que eu preciso de me divulgar? Bom, isso aqui é suficiente. Não é. Não é. Só o fato de você ter um bom produto não é o suficiente para você ter clientes. Pode ser em alguns casos? Pode. O boca a boca pode funcionar muito bem. Mas isso não é um método certeiro. Você pode ter um ótimo produto, mas você ainda não acertou a mão com o seu cliente, etc., com a sua persona, e você não tem um boca a boca. Então, independente do tempo que você estudou para você poder ter o seu negócio hoje em dia, o boca a boca pode não ser suficiente. Então tira isso da sua cabeça. Veja o exemplo dessa semana. Sabe o trabalho que dá fazer essa semana? Eu tenho que planejar todas as aulas. Eu tenho que criar páginas de e-mail para você se inscrever. Eu tenho que criar o grupo de Telegram. Eu tenho que criar todos esses slides aqui, eles foram desenhados. Desenhados. Teve todo cuidado. Então eu pensei no conteúdo, organizei o conteúdo, preparei os slides, estou dando a aula para você. Ok? Então assim, é todo um trabalho que é feito. Então, eu não fico assim, eu podia dizer, não, meu conteúdo é bom, não preciso muito desse trabalho de marketing aí não.
todos os detalhes importam. No marketing, todos os detalhes importam. Outro diferencial dessas pessoas que você gosta pode ser a velocidade. Você sabe que você vai naquele local porque você é rapidamente atendido. Por exemplo, hoje eu estava no supermercado e demoraram um monte de tempo para me atender porque as meninas eram realmente muito lentas e elas estavam fazendo aquilo sem vontade. Para mim, aquele supermercado já se posicionou de maneira negativa. Eu já sei que quando eu estou com pressa eu não vou para lá. Então, tudo que você faz ajuda a posicionar na mente das pessoas. Ok? Outro ponto, você prefere o produto que eles vendem, porque simplesmente o produto deles é melhor. Ok, tem casos em que o próprio marketing é realmente que o produto é extraordinário. Ele é extraordinário, mas repare na palavra extraordinário. É extraordinário, é realmente exceção. Tá? Então, eu não estou dizendo que o seu produto ou o seu serviço não seja bom, mas repare o seguinte, se ele sendo bom já tem potencial para ter sucesso, imagina se ele tivesse um bom marketing. Né? Então, continue pensando e refletindo sobre isso. Quinto ponto, você se sente bem quando você entra naquele local. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora ir trabalhar para cafés. Eu adoro ficar lá no café, trabalhando no meu computador, no meu iPad. Eu adoro. Mas eu só vou para cafés em que eu me sinta confortável, em que a poltrona é confortável, a decoração é bonita, tem uma musicazinha de jazz, de blues. Eu curto. Então, por exemplo, a decoração do seu local pode ser um diferencial para você se posicionar. A pessoa vai naquele local e diz assim, eu nem sei bem porque eu vou lá, mas eu gosto de entrar lá. É o cheiro também. Você sabe, o cheiro no marketing local tem uma influência muito grande, não é? Ou você gosta do pós-venda deles. No ponto número 6, pós-venda. Ou seja, você sabe que quando você compra, se você tiver algum problema, eles vão resolver para você. Por que eu gosto muito da Apple? Porque mesmo que eu tenha algum problema no meu computador, eles são ágeis respondendo. Eles têm uma central de atendimento que todos os dias vai me atender, vai resolver algum problema. Ainda há pouco eu tive um problema na minha bateria, que era erro deles, e eles arrumaram de graça. Não me cobraram nada por isso. Então, quando eu compro deles, eu não compro apenas um computador ou um celular. Eu compro o pós-venda. E um pós-venda eficaz também é marketing. Tanto que eu estou falando desse caso aqui para vocês. Então significa que o marketing deles funciona. Então vamos lá, vamos fazer um exercício, porque eu gosto muito de exercício, tá? Eu não sei se você está aí. Aliás, eu esqueci de referenciar isso, vou lembrar agora. Durante a aula, desligue tudo que seja WhatsApp, desligue tudo que seja outras coisas que possam distrair para você absorver todo o conteúdo aqui. Pegue no seu bloquinho de notas, que eu disse ontem, para você pegar, pegue nele e anote 3 motivos para o seu cliente comprar de você e não da concorrência. Tá? Pode ser um motivo que você acha, eu acho que o meu atendimento é melhor, eu acho que o meu produto é melhor, eu acho que a minha decoração é melhor, a minha fachada é melhor, então isso atrai pessoas, elas acabam comprando de mim, enfim, o que você quiser. Mas anote 3 diferenciais que você tem relativamente à sua concorrência. Isso é extremamente importante. Anote isso, isso vai fazer você refletir. Tá? Agora pense, você comunica esses motivos nas suas redes sociais? Eles estão presentes em todos os seus conteúdos, no seu atendimento e no jeito que a sua marca se comunica? Porque não adianta também você ter um diferencial e você não comunicar. Obviamente, você tem que viver ele. Então, se você tem um bom atendimento, você tem que viver o seu bom atendimento. Tá? Faça aquilo que você prega. Faça aquilo que você prega. Só que de vez em quando você pode... Imagine que você, no caso do atendimento, tá? Você tem um bom atendimento, realmente fora do comum. Porque, atenção, atender bem não é diferencial, é obrigação. Atender bem o cliente quando ele entra na sua loja, no seu local, é obrigação. Agora, atender ele de forma extraordinária, aí você já surpreende ele. Então, por exemplo, você pode ter esse atendimento extraordinário e você, nas suas redes sociais, você grava vídeos com o seu cliente em que ele dá um depoimento sobre como foi bom o seu atendimento. Aí sim, você vive aquilo e você demonstra isso. Aproveite então para pensar se nesses 3 diferenciais você deixa isso relevante nas redes sociais e as pessoas sabem isso. Mas Luciano, o meu nicho está repleto de concorrentes, acho que já fizeram tudo e mais alguma coisa, eu não sei, eu acho que eu sou igual a eles, como é que eu consigo me posicionar? Bom, vamos lá, você precisa de encontrar brechas no mercado e elas sempre vão existir. Repare, Nubank, o mercado de bancos é um mercado antigo e o Nubank chegou e se destacou. Eles encontraram uma brecha dentro do mercado de bancos. O mercado de bancos é um mercado lento, é um mercado que no caso do Brasil tem poucos bancos,
Tá? Quem está em Portugal aí, só um detalhe, Nubank é um banco aqui brasileiro em que ele não tem agências e você faz tudo através de um aplicativo de forma extremamente fácil. Então o Nubank entendeu, os bancos mais antigos são lentos, eles não são queridos, eles não são amigáveis, eles não dão uma boa experiência de aplicativo. Então o Nubank chegou e explorou essas brechas. É um aplicativo rápido, você consegue transferir em alguns segundos seu dinheiro, toda a comunicação deles é uma comunicação querida, amigável, é o roxinho. Né? Então repare, você não tem o Santanderzinho, você não tem o Itaúzinho, você tem o Itaú, uma instituição antiga. E ok, o Itaú fala dos diferenciais dele. O Nubank entendeu, aqui está uma brecha de mercado e eu vou entrar. Então, eu acredito muito que se no mercado dos bancos, que é um mercado tão antigo, existe uma brecha, eu acredito muito que no seu mercado também existe se você refletir um pouco, principalmente relativamente aos seus diferenciais. Então, quando você copia alguém, isso é um ponto muito importante, é o erro principal que eu vejo nos negócios locais, é chegarem lá e copiarem alguém. Eu vou copiar. Eu vou copiar. E quando você faz isso, você perde o seu diferencial. Nós nunca vivemos tempos tão bons para você mostrar a sua autenticidade, para você ser você mesmo, que esse é o próprio diferencial. Eu poderia, por exemplo, fazer como outros profissionais de marketing, ser, por exemplo, grosseiro com você, dizendo, não, se você não faz isso aqui, você é um burro, etc. Eu, Luciano, a minha personalidade é de ser atencioso, explicar com calma, com didática, mas ao mesmo tempo ser objetivo. Esse é o meu diferencial. O jeito como os outros explicam é deles. Este daqui é o meu. E eu prefiro ser assim, porque aí eu consigo viver com autenticidade. Então, quando você, grava bem essa frase, quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Então, quando você se posiciona, você automaticamente cria duas esferas de público. Aqueles que te adoram e aqueles que te detestam. Então, por exemplo, o fato de eu estar fazendo aqui a semana do marketing para negócios locais criou algumas pessoas que ficaram um pouco bravas com isso. Ah, mas eu trabalho com marketing locais há tantos anos. Whatever. O mercado está aí para todo mundo, felizmente. Porém, você tem que entender que você tem que fazer isso aí do seu jeito e do jeito que você se sente feliz. Porque se você também é uma cópia de alguém, qual a sua motivação para acordar de manhã para trabalhar? É dinheiro? Bom, eu sinto te informar, mas a motivação de dinheiro, ela acaba quando você começa a fazer algum dinheiro. Então, o objetivo de quem não tem dinheiro é fazer dinheiro, mas quando chega lá, viu que o seu objetivo realmente era muito pobre. Eu acordo todas as manhãs pensando, existem empreendedores e profissionais de marketing que precisam da minha ajuda, e eu vou ajudar com aquilo que eu sei. Então, eu acabo acordando mais motivado quando não existe apenas a motivação do dinheiro. Então vamos lá, como é que você pode se posicionar? Vamos falar aqui de 4 pontos fundamentais. Primeiro ponto, quais habilidades que você tem que são únicas? O que você tem que é único, que mais ninguém faz? Pode ser a habilidade mais idiota que você possa colocar na sua mente. Por exemplo, vamos lá. Eu comecei dando aulas com 16 anos. Eu fui professor de tênis durante o início da minha carreira e durante praticamente metade da minha vida eu trabalhei com algo relacionado a tênis. Então eu sei que, por exemplo, que uma das minhas habilidades é dar aula. Eu sempre gostei de dar aula. Então é uma coisa que eu faço questão de deixar isso bem claro no meu conteúdo. Eu gosto de passar isso de forma didática. Existem profissionais que sabem fazer para eles, mas não sabem explicar. E eu trabalho muito essa questão da didática, eu inclusive estudo sobre didática. Eu quero tentar entender como é que o meu conhecimento eu consigo passar para a pessoa da melhor forma. Então pense, quais habilidades que você tem que são únicas? Ah, Luciano, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Quando eu estou com os meus amigos, todo mundo se ri, todo mundo fica bem disposto. É uma habilidade que você tem. Você pode passar isso para o seu negócio. Ah, mas eu vendo roupa. E os clientes passam a ir na sua loja porque elas adoram estar com você e, por consequência, elas compram roupa. Então, o fato de você ser uma pessoa feliz, contente, acaba sendo isso. Não, Luciano, eu sou uma pessoa extremamente metódica, estratégica, não tenho essa habilidade. Ótimo, você vai pensar o seu negócio e o seu produto e a sua comunicação de uma forma estratégica. Então aproveita a sua habilidade e se posiciona como a empresa mais estratégica, entre aspas, que você tem aí na sua cidade. Então pense sobre isso, que a questão estratégica essa questão das habilidades é extremamente importante. Outra coisa, o que as pessoas pensam quando elas lembram do seu nome? Se você perguntasse para alguém, dissesse o seguinte, olha,
O Luciano, o que ele te lembra? Qual a primeira palavra? Ó, vou fazer esse exercício aqui com vocês. Vocês vão ver que vai ser mais ou menos comum entre as pessoas. Se eu disser uma palavra que lembra o meu trabalho, qual palavra seria? Comenta pra mim aqui no chat. Conta aqui pra mim, tá? Você vai ver que a maioria das palavras são parecidas, ou elas querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho dois Lucianos dentro de mim. Eu sou eu. Está tudo bem com isso. Está tudo bem com isso. Repare o exemplo da Natália Arcuri, né? Você conhece a Natália Arcuri, ela fala sobre finanças, ela é extremamente famosa, não sei se você conhece, mas é um trabalho, por exemplo, que eu recomendo também que você siga. E a Natália Arcuri, quando ela fala de investimentos, gerenciamento financeiro, etc., e todo mundo que falava dessa área falava de um jeito extremamente formal. Ah, você tem que comprar os CDBs, investir em não sei onde, investir em não sei o que, investir em não sei o que. E a Natália, foi lá naquele jeito dela, aquele jeito cômico que ela tem, ela manda umas piadas, ela sabe como estar com as pessoas, etc. Ela fez de um jeito diferente. Luciano, mas isso significa que se todo mundo é sério no meu negócio, eu tenho que ser uma pessoa relaxada? Não, você tem que ser você. Se o seu negócio, as pessoas são sérias e você também é sério, entenda dentro dos sérios como é que você consegue se destacar dentro deles. Seja você mesmo, mas ao mesmo tempo encontre brechas de mercado. Isso é extremamente importante. O que você se sente confortável fazendo? O que você faz de forma leve? Eu, por exemplo, falar com você de forma didática, educativa, eu me sinto confortável e eu me sinto leve. Tem gente que, por exemplo, apesar de ensinarem marketing, eles adoram ser polêmicos. Adoram uma polêmica, eles se sentem bem com isso. Eu não me sinto. Se é uma polêmica no meu, eu penso assim, nossa, meu Deus do céu. Eu não me sinto confortável com isso. Mas é de mim. É uma coisa que eu posso melhorar? É, mas eu nunca vou ser um cara polêmico. Tá bom? Esse é um ponto importante. E como a sua história influencia o jeito que você se comunica. Não acabe achando que a sua história é ruim, que ninguém tem interesse sobre ela. Numa das mentorias que eu dei, eu disse para as pessoas, olha, contem a história de vocês, apareçam nas redes sociais, contem a história de vocês e expliquem o porquê que vocês fazem aquilo que vocês fazem. Aliás, tem um livro muito interessante sobre isso, se chama o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Ele fala sobre isso. E a sua história conecta muito, porque primeiro as pessoas sentem que você é uma pessoa como elas. Nossa, mas eu também já passei por essa dificuldade. Nossa, mas eu também já pensei isso. Quando eu digo para as pessoas que me acompanham o seguinte, olha, você tem medo de gravar vídeos? Olha, isso é extremamente normal. Eu também já tive esse medo. Então você estar sentindo essa insegurança, não se julgue, porque é normal. Porém, perante isso, você tem que fazer alguma coisa. Então é importante que você comece a gravar vídeos mesmo que você tenha receio. Porque no final das contas, essas pessoas que podem criticar você, elas não pagam suas contas. E por outro lado, quando você tem conhecimento e você não passa para as pessoas, na verdade você está sendo egoísta. Você está guardando ele todo só para você. Então pense que existem pessoas que precisam daquilo que você sabe. Existem pessoas que precisam daquilo que você sabe. Eu sei que tem muita gente aqui que precisa daquilo que eu sei. Que isso vai melhorar o negócio delas. Então esse é o meu porquê. Esse é o meu propósito. Então pense, as pessoas que te acompanham, elas precisam do seu conteúdo. Como fazer isso na prática? Você grava um vídeo contando sobre o seu trabalho, por que você faz o que você faz, ou quando você começou, tá? E por quê? Vamos lá, exemplo. Você viu como eu comuniquei na aula 1? Eu mostrei um pouco para você a minha história. Era como se eu estivesse me apresentando tete a tete aqui na sua frente. Eu mostrei quem eu sou e o motivo de eu estar aqui. Algumas pessoas disseram, nossa, bacana, eu também já passei por isso. Outras disseram, não, esse cara aí, essa história aí, nem vou ver mais. E tá tudo bem. Porque pra que me interessa? E esse é um ponto. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, eu perdi seguidores. Não interessa se você perdeu seguidores. Você tem que ficar com quem gosta de você e ir embora com quem não gosta de você. É o mesmo que acontece na sua vida. Tem um grupo de amigos que você se dá bem, tem outras pessoas que você deixou de falar porque você já não se identificava. E tá tudo certo com isso. Não tem problema nenhum. Agora, uma dica para você, um exercício prático, tá?
Você vai abrir a caixinha de perguntas dos stories do Instagram. Se você não sabe como fazer isso, tem um linkzinho aqui embaixo explicando como é que você abre a caixa de perguntas do seu story do seu Instagram. E você vai fazer uma simples pergunta. Depois você vai me contar como é que foi na próxima aula. Quando você pensa na minha marca ou em mim, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Quando você pensa na minha marca ou em mim, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Faça essa pergunta, você vai se surpreender com as respostas que as pessoas vão dar. Ah, mas eu não uso muito Instagram. Faz um post no seu Facebook, faz um post no seu LinkedIn, manda um e-mail, manda para sua lista de WhatsApp. O meio não interessa. O que interessa é o resultado final. Eu quero que as pessoas digam para você aquilo que elas acham da sua marca. E aquilo que elas acham da sua marca, você vai constatar uma dessas duas coisas. Primeiro, é realmente aquilo que você imaginava, e ainda bem, você teve a confirmação da parte das pessoas. Agora você tem que explorar isso na sua marca, ou então o que as pessoas disseram de você não tem nada a ver com aquilo que você achava que elas achavam de você. E não tenha medo, vai aparecer algumas pessoas que vão dizer que você é algo que você nem imaginava que você sabia que elas eram assim. Ou elas sabiam que elas achavam que você era assim. Tá bom? Então, faça essa pergunta tranquilamente, não faça agora, espera pelo final da aula, até porque temos aqui outros exercícios. Mas depois você vai lá na sua conta de rede social, faça essa pergunta na página da sua empresa ou na sua conta pessoal e você vai ver que você vai se surpreender com as respostas que as pessoas vão deixar. Se você quiser, quando fizer, me marca lá, @luciano_la_roça, para eu ver que você está fazendo esses exercícios práticos aqui que eu estou recomendando aqui na aula. Porque é assim, pessoal, uma coisa, o que eu aprendi ao longo dos últimos anos lendo muito, aliás, esse ano eu tenho uma meta de ler um livro por semana, é uma meta que eu coloquei para mim. Mas atenção, ler muito não significa ler bem, então se você ainda não tem muito hábito de leitura, leia menos, mas leia melhor. E uma das formas de você aprender é você receber a informação e você colocá-la em prática. Quando você recebe a informação, você aprende. Quando você coloca ela em prática, você reforça o seu aprendizado. Então o jeito de você entender muito melhor essa semana aqui é você colocar em prática aquilo que eu estou dizendo. Então coloque, porque isso vai se aprofundar muito mais aí na sua mente. E anote aí essas 3 perguntas que você pode colocar no seu bloquinho de notas. Primeiro, como o seu público te vê atualmente? Como o seu público, teu público te vê atualmente? Então, esse é o exercício anterior, conforme as respostas, você vai preencher essa pergunta. Outro ponto, qual posição você quer ocupar no mercado? Nossa, Luciano, mas como assim? O que é isso de posição? O que é isso de mercado? Como é que você quer que as pessoas vejam você? Como é que você quer? Imagine, tem um exercício bem prático, né? Imagine daqui a alguns anos que você já não está nesse mundo, que você deixou o seu negócio, tá? Como é que as pessoas se lembrariam do seu negócio, daquilo que você deixou para elas? Essa é a posição que você vai ocupar no mercado. Então, por exemplo, eu quero que daqui a muitos anos as pessoas me digam: nossa, o Luciano me fez compreender de jeito didático, simples, como era o marketing e vendas através da internet. Esse é o meu porquê de trabalhar. Então, que posição você quer ocupar no mercado? Se, por exemplo, na sua região as lojas vendem tudo de forma barata, você quer se posicionar como uma loja premium, por exemplo? Se você tem uma academia e existem muitos concorrentes, qual a posição dentro de todas as academias que você quer ocupar? Você é a academia que dá mais resultado? Você é a academia mais prática? Você é a academia que tem os melhores personal, trainer? Você é a academia que... Enfim, o que você quer para o seu negócio? E outro ponto muito importante, contra quem você vai lutar? Exatamente. Porque quando eu explico de forma didática, carinhosa com os meus alunos, mas rígida ao mesmo tempo, eu estou lutando contra quem faz promessas fáceis, não está nem aí para o aluno e ao mesmo tempo faz promessas que ele vai ganhar milhões de reais fazendo seu negócio e rapidamente. São contra esses que eu luto. E eu pergunto, contra quem você vai lutar no seu negócio? Isso é extremamente importante. Então, revendo aqui os pontos, como o teu público te vê atualmente, qual a posição que você quer ocupar no mercado e contra quem você quer lutar. Outra pergunta que você deve fazer a você mesmo, você está disposto a permanecer nessa posição? Por que eu faço essa pergunta? Porque tem muita gente que diz, aqui localmente está faltando isso aqui, eu vou me posicionar.
mas eu nem gosto disso aqui. Mas como está faltando, eu vou me posicionar. Tá? Então, por exemplo, imagina que você vai abrir um café. Você vai abrir um café. E você vê que todos os cafezinhos da sua cidade são meia boca. E você vai abrir um café premium, porque você viu a aula do Luciano, e você viu que você tem que se diferenciar, você tem que se posicionar, e você vai abrir um café premium. Só que você é uma pessoa que não gosta disso. Você não se preocupa com a decoração, você não quer fazer um café acima da média, as suas bolachas são bolachinhas que a pessoa vê em qualquer café, então você não gosta de produzir aquelas bolachinhas premium, com todo o cuidado, cheio de chocolate, ultra saborosa, que já tá meio dando vontade até de comer. Hein? Então assim, isso está na sua essência? Isso é uma pergunta importante que você tem que saber responder para você mesmo. E vamos lá. Ela está alinhada com seus princípios? Outro ponto muito importante. Porque eu vejo muita gente entrar em negócios apenas pelo dinheiro. E aquilo até vai contra os princípios dela. Vamos lá. Dá aqui um pouquinho meu exemplo para você entender, porque você pode fazer o paralelismo para você. Eu, por exemplo, Luciano, sou uma pessoa que apesar de ter uma empresa média, minimamente grande, eu não sou uma pessoa que quer ter um carro XPTO, não quer ter uma casa XPTO. Então tudo que eu comunico vai ao encontro de, olha, você pode viver bem de uma maneira simples, ter qualidade de vida, ter um negócio, você não tem que ser uma pessoa que mostra o que você ganha, por exemplo, a todo momento. Então eu vivo os meus princípios. Aquilo que você está fazendo no seu negócio está alinhado com os seus princípios ou não? Esse é um ponto muito importante. Então vamos lá, qual a ordem das coisas? Primeiro você define o posicionamento na sua mente, primeiro você resolve para você e depois você começa a conquistar seu público. Não o contrário, pessoal. Ah, as pessoas no Instagram acham que eu sou isso. Ok, mas está dentro dos seus princípios, está dentro da sua essência, está aquilo que você quer se posicionar no mercado. Pense sobre isso. Então não deixe as pessoas decidirem por você. Você já deixou muito na sua vida as pessoas decidirem por você. Mas você não tem como se reposicionar? Eu entendi perante a sua aula que eu não tenho posicionamento, eu estou num posicionamento errado. Eu posso me reposicionar? Pode, claro. Você começa aos poucos fazendo isso através do seu conteúdo e dos produtos que você vende. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, no meu caso, para você entender. Eu comecei na internet falando sobre anúncios pagos no Facebook. E hoje eu não foco só nisso. Por quê? Porque eu gosto de falar sobre outras coisas. Então eu fui me reposicionando aos poucos no mercado. Tá bom? Tipos de posicionamento que você pode ter no mercado. Vamos lá. Você pode se posicionar por estilo de vida. Ah, eu sou uma pet shop que se posiciona como defensora dos animais serem os seus melhores amigos. Então você tem uma bandeira que você fincou. Esse é o meu posicionamento. E todo o seu conteúdo vai ao encontro do seu posicionamento. Um restaurante que se posiciona como restaurante clássico da cidade. Então, tudo vai, naquele restaurante, vai ao caminho do clássico. Toda a decoração, o jeito que a pessoa é atendida, o jeito que os caras servindo se comunicam. Até o canal da TV que está ligado vai ao encontro disso. Ou loja de roupas que posiciona como amiga do ambiente. Então, aqui na minha loja de roupas, você, por exemplo, tem são roupas de materiais reciclados, por exemplo. Não sei. Ou aqui você tem um local para você doar suas roupas, por exemplo. Nós somos amigos do ambiente, você não usa? Faça a doação. Então tudo vai ao encontro daquilo que ela defende, do estilo de vida que ela defende. Então, desses 3 pontos aqui. Estilo de vida, uma barbearia que se posiciona como fã de rock e de elementos clássicos. Então toda temática da barbearia vai ao encontro disso. Um café que se posiciona como um local tranquilo para trabalhar. Ok? Você pode se posicionar também como resolvedor de problemas. Então, por exemplo, você tem um restaurante onde você come de forma rápida e prática. O meu restaurante é para isso aqui. Ah, você quer um restaurante mais demorado, mais formal? Não é aqui. Eu sou o cara que tem um restaurante de forma rápida e prática. Ou uma lavanderia, onde você sabe que você vai lá deixar suas roupas e você recebe no final do dia. É a velocidade. É o diferencial e ela se posiciona como a lavanderia mais veloz daquela cidade. Então não tem lavanderia mais rápida que a minha. Ou uma escola de inglês onde você pode aprender inglês em poucos meses. Você se posiciona como uma escola de inglês rápida em que a pessoa rapidamente ela vai aprender inglês. Ou você pode trabalhar muito forte no posicionamento do seu inimigo comum. Por exemplo, você pode dizer o seguinte nos seus conteúdos ou em toda a sua comunicação. Nós somos restaurantes que posicionam como de comida saudável. Quem é o nosso inimigo? É o fast food. Então, você em alguns dos seus conteúdos pode bater nisso. Por exemplo, como é importante as pessoas se alimentarem bem e pararem de comer fast food.
Pode ser uma campanha que você faz nas suas redes sociais. Ou uma academia premium. Olha, a nossa academia, é top de linha. A gente cobra um pouquinho mais, mas os nossos materiais são novos, nossos professores são formados em Harvard. Porque nós acreditamos que o exercício físico deve ser algo feito com extremamente cuidado. Nós vemos que as pessoas, quando vão para a academia sem o devido acompanhamento, só porque querem pagar mais barato, se machucam. E nós defendemos que o exercício físico deve ser feito com qualidade, para que você não tenha lesões, para que você não tenha problemas para o resto da sua vida. Então toda a sua comunicação é baseada nisso. Ou, por exemplo, uma estética que se posiciona para mulheres que realmente se preocupam com a imagem. Inimigo, pessoas que só decidem os seus tratamentos de estética pelo preço. Então você pode se comunicar várias vezes o seguinte: a nossa preocupação com o cliente é que você realmente fique a mulher mais bonita do universo. Por isso nós temos esse cuidado aqui. Quando você entra no nosso espaço, nós fazemos isso e aquilo, e o nosso preço é X. Então você reparou, quando você começa a colocar os porquês que você faz e quem você atende, o preço parece muito menos relevante? Agora, quando você só trabalha o preço, você realmente tem um problema. Alguns pontos importantes. O seu posicionamento acontece quando você trabalha o subconsciente com gatilhos mentais que a pessoa nem percebe que estão sendo levados até ela. Então, quando você fala que você é uma academia premium, que tem todo o cuidado, isso, aquilo, e o preço é X, como o cara da pizzaria fez comigo. Ele contou toda uma história, ele colocou a pizzaria lá em cima, ele me disse o preço, e o preço fica para baixo, na prioridade da minha mente. Né? Então, isso é muito importante. Posicionamento, outra coisa, ele não vem no momento eureka, tá? Um posicionamento é uma coisa que você vai pensar, você vai refletir, você vai analisar, você vai trabalhar a sua marca, você vai se questionar, você vai perguntar para as pessoas, você vai trocar uma ideia. É um raciocínio que muitas vezes pode levar semanas para você definir. Mas é melhor você perder semanas pensando no seu posicionamento do que trabalhar anos com uma empresa que não tem nenhum posicionamento definido. E o posicionamento vem de duas coisas fundamentais. Quem é você? E quais os elementos que faz o seu público se identificarem com você. E aí que vem o seu diferencial, o seu posicionamento. Pessoal, vocês estão entendendo a questão aqui do posicionamento? Contem para mim, interajam aqui comigo no chat, aproveitem essa semana aqui para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tenham, debater, trocar ideia, até com outros empreendedores que podem estar aqui assistindo. Eu espero que vocês tenham curtido esse pilar aqui do posicionamento, mas agora nós vamos avançar para o pilar número 3. Que é o pilar funil de vendas. Qual é o funil de vendas? Vamos lá. Uma coisa muito importante que você tem que entender, e vamos colocar isso aí na sua cabeça o mais rápido possível. Redes sociais são o caminho para fazer o cliente avançar no seu funil. Nossa, Luciano, o que é o funil? É onde eu vou passar água para a garrafa? Não, calma, eu vou explicar o que é um funil para você. Mas as redes sociais são o caminho para fazer o seu cliente avançar no seu funil. Um ponto muito importante, qualquer negócio tem um funil. Qualquer negócio, seja ele online, offline, seja ele um e-commerce, tudo tem um funil. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre funil, como é que você faz o seu cliente avançar no seu funil através das redes sociais. Opa, vamos lá aqui para esse ponto. Ponto número 1. Para que serve o seu conteúdo nas redes sociais? Serve para preparar o seu cliente para comprar de você? Serve para servir a sua audiência. Então, por exemplo, quando eu estou lá diariamente respondendo ao conteúdo das pessoas, tirando as dúvidas, eu estou servindo a minha audiência, tá bom? E outro ponto, quando você se foca em ajudar, você acaba vendendo mais. Então é um ponto, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você vende. No funil existem zonas de engajamento. Luciano, que é isso? Isso é chinês para mim, zonas de engajamento. Calma, o Luciano vai explicar para você. Cada zona de engajamento, eu vou explicar o que é cada uma, e cada uma vai ter um objetivo completamente diferente no seu negócio. Então, vamos lá. O funil, o topo de funil, imagina assim, como você pode ver um funil? Ele é no topo mais largo, ele é mais largo. Então você tem um funil e o topo, ele é mais largo. E o topo de funil, é o que acontece? Você vai fazer com que as pessoas entrem no seu topo de funil. E como é que você faz isso? No seu Instagram, na sua página de Facebook, através dos seus vídeos de YouTube, ou um conteúdo que você postou e você fez um anúncio pago nas redes sociais para que esse
post chegue a mais pessoas. Então, onde é que você tem o seu topo de funil? Tá? Então, para que ele serve? O topo de funil é um local onde você vai educar e mostrar a necessidade para a sua audiência. Vamos dar um exemplo aqui. O dentista, por exemplo. Vamos continuar aqui o exemplo do dentista que a gente deu na outra aula. O que o dentista pode trabalhar em um topo de funil? Vamos pensar um pouquinho. Um topo de funil, ele pode falar sobre 5 motivos para a pessoa ter que fazer a limpeza de 6 em 6 meses, por exemplo. Isso é topo de funil. Por quê? Porque é um conteúdo que serve para todo mundo, é um conteúdo que ajuda todo mundo e é fácil de entender. Então, topo de funil. Vamos dar aqui outro exemplo. Um mecânico. Ele pode criar um conteúdo falando sobre, se o seu carro estiver fazendo barulho na sua roda direita, o problema pode ser esse, aquele. Isso é um conteúdo de topo de funil. Ou então, o mesmo mecânico pode falar de quando eu devo trocar o óleo do carro, por exemplo. Isso é um conteúdo de topo de funil. É um conteúdo que vai alertar as pessoas para um problema, elas vão identificar esse problema, você vai explicar para elas, elas vão passar a compreender esse problema e vão passar a acompanhar você ou não, se elas gostarem da sua explicação. Então, por exemplo, hoje em dia, quando eu estou dando conteúdo lá nas minhas redes sociais, o que é que eu estou trabalhando? O meu topo de funil. Eu estou dando dicas para as pessoas e muitas pessoas questionam. Nossa, Luciano, mas você vende treinamentos de marketing e você dá o tempo teu do conteúdo sobre marketing. Como é que as pessoas pagam de você? Como é que você faz dinheiro com isso aí se você está dando todo o conteúdo de graça? Bom, além de eu ter uma parte do conteúdo que não é dada de graça, alguns conhecimentos, eu cobro por outras coisas. Eu cobro pela organização. Então, ao invés do cara chegar lá e ter um monte de post desorganizado, ele vai ter um curso onde está tudo pensado e estruturado. Ele paga pela atenção, pela possibilidade de poder dizer para mim, Luciano, eu sou aluno do seu curso tal, tenho essa dúvida, você pode me ajudar? Então ele não paga só pelo conteúdo em si, porque ele virou commodity. Tá bom? Então pense no seu negócio, que tipos de conteúdo você pode criar nas suas redes, no seu blog, que as pessoas entendam e que possa atrair elas para o resto do seu funil. Ok, já vimos que no topo de funil é mais conteúdo mais aberto para as pessoas. Agora, o que é um meio do funil? O meio do funil é onde você fala sobre temas mais específicos. Então, por exemplo, eu já vou dar alguns exemplos para você, tá? Mas pensando só aqui para você ter uma ideia, vamos imaginar que você vende brigadeiro. Tá? E você faz uns stories no Instagram, ou você faz uns stories no Facebook, e você mostra você a fazer o seu brigadeiro, do início ao fim. Isso é meio de funil. Porque topo seria alguém dizer o seguinte, olha pessoal, brigadeiro, olha aqui as fotos lindas do meu brigadeiro. A pessoa fica, nossa. Aí você mostra como você faz, ela fica ainda mais, nossa, aí ela compra de você. Então esse é meio de funil. Então esse meio de funil, muitas vezes esse conteúdo é muito mais trabalhado nos stories, nos anúncios para captura de contatos, ou textos um pouquinho mais específicos, alguns tipos de conteúdo um pouquinho mais específicos. O fundo de funil é quando você já meio que está falando com a pessoa, quase que frente a frente. É quando você está perto de fechar a venda com ela. Então você está lá tirando uma dúvida nas mensagens do Instagram e você pode fazer uma oferta de um produto para ela, por exemplo. Eu já vou dar mais alguns exemplos clássicos aqui para você entender mais facilmente. Mas se a gente pensar no negócio físico, ele também tem várias fases do funil. Ó, você quer ver? Alguém que está entrando na sua loja, essa pessoa está no topo do funil. Você tem muitas pessoas entrando no seu espaço durante o dia. Se ela vai falar com o atendente, ela está no meio do funil. Então ela já avançou um passo na decisão de compra dela. Ela está no meio do funil. Já se ela está buscando alguma roupa para ir para o caixa, ela já está no fundo do funil. Ela já praticamente está certo que ela vai comprar de você. Então você tem muito mais pessoas entrando na sua loja, você tem um número inferior de pessoas falando com seus atendentes e você tem menos pessoas comprando. É um funil. Então isso na internet também acontece. Tá bom? Um ponto importante, as vendas elas não acontecem nos seus posts, ou seja, quando você faz um post no Facebook, quando você faz um post no Instagram, você faz um vídeo no YouTube, geralmente essas vendas não acontecem aí. As vendas acontecem quando você traz o cliente para suas zonas mais profundas de funil, ou seja, quando você traz, por exemplo, o cliente de um post seu no Instagram para o seu WhatsApp.
Quando você traz um cliente de um post do seu Facebook para o seu Messenger para falar com ele. Isso é fim de funil e é aí que as vendas acontecem, tá bom? Então, topo de funil, conteúdos mais gerais que abrangem uma fatia de público maior. Alguns exemplos. Um vendedor de imóveis pode falar sobre as vantagens e desvantagens de comprar casa. Ele grava um vídeo falando 3 vantagens e 3 desvantagens de comprar casa, tá bom? Vamos lá. Alguém que vende brigadeiros pode mostrar o seu brigadeiro que mais vende. Então, o exemplo que eu tinha dado, já nem me lembrava que estava aqui no slide. Ou um dentista pode falar sobre temas mais gerais que qualquer pessoa entende, mitos sobre determinado tratamento, prevenção. Então, por exemplo, pode falar o seguinte: mitos de escovar os dentes 3 vezes por dia faz mal? E ele explica o porquê. Okay? Isso é topo de funil. Topo de funil. Meio de funil. Conteúdos mais específicos que exigem já algum conhecimento, conteúdos que levem a pessoa para suas zonas de engajamento mais avançadas. Então vamos continuar aqui com mais alguns exemplos. Mostrar você fazendo um bolo. Tá? Isso é meio de funil, porque a pessoa, para entender o vídeo de você fazendo o bolo, ela precisa saber que você faz bolos. Okay? Então vai fazer sentido para ela. Fotos de antes e depois. Então você faz algum tratamento, alguma coisa, e é permitido por lei você mostrar antes e depois. Você, quando mostra uma foto de antes e depois, quem souber vai dizer, nossa, eu quero. Quem não souber o que você faz vai dizer, nossa, por que essa foto do antes e depois? Só que essa pessoa que se pergunta o que é essa foto do antes e depois, ela ainda está no topo do funil. Ela não avançou. Porque se ela tivesse avançado, ela já saberia o que significa o antes e depois. Ou então, depoimento de cliente. Depoimento de cliente é um meio de funil, em que a pessoa diz, nossa, eu já acompanho o Luciano, eu já conheço os treinamentos dele, topo de funil, já avançou, já conhece os treinamentos, e ela vê um depoimento. Nossa, eu também quero fazer um curso com ele. Então ela avançou. Repare nos passos que ela teve que seguir. Ela viu, ouviu falar de mim, passou a me seguir, passou a acompanhar meus conteúdos, sabe que eu tenho treinamentos, viu o depoimento, e aí depois ela compra. Então ela foi avançando em várias fases do meu funil, que podem ser maiores ou menores. Ou, por exemplo, se você faz harmonização facial, que eu vi no outro dia um case bem interessante, de pessoal fazendo análise de harmonização facial de famosos. Será que fulano de tal teve harmonização facial? Então, perante isso, isso e aquilo, tal, ele fez a harmonização facial. Então, é um conteúdo bem interessante, né? Um pouquinho mais profundo. E fundo de funil, venda direta. Você ajuda as pessoas e você vende ao mesmo tempo para ela. Como é que você pode trabalhar esse fundo de funil? Fazer promoções para quem já falou com você no WhatsApp, disparar e-mails com ofertas para sua lista de e-mail, ou então oferecer cupons exclusivos para quem falou com você na mensagem do Instagram. Olha, eu vi que você estava tirando a dúvida sobre aquele produto e tal, falei com você há uns 10 dias. Olha, tem uma notícia boa, a gente está vendendo aqui, eu está dando um bônus para quem comprar esse produto aqui que você se interessou. Você quer? É isso que o iFood faz, por exemplo, com você, de uma forma mais mecânica, obviamente. O iFood, você está lá pesquisando por comida mexicana e de repente ele te dá um cupom de comida mexicana. Você está no fundo do funil do iFood. Qual o topo de funil do iFood? Você baixar o aplicativo. Meio de funil, você pesquisar por comida. Fundo de funil, você receber um cupom ou praticamente colocar no carrinho e fazer a compra. Então tudo é um funil. Então vamos lá. Para você trabalhar bem as suas redes sociais, você tem que se perguntar o seguinte: eu estou trabalhando todas essas zonas de forma diferente? Ou eu não tenho a mínima noção? Estou publicando conteúdo por publicar. Tipo, eu tanto vendo direto, como eu dou dica, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Tá? Eu só publico conteúdo. Disseram para eu publicar conteúdo, disseram que rede social era para publicar conteúdo, estou publicando conteúdo. Tenha cuidado. Quantas pessoas estão entrando em contato com você no fundo de funil? A principal métrica do seu negócio na internet é você entender quantas pessoas estão te chamando por dia no WhatsApp, quantas estão chamando no Direct, quantas estão chamando no Messenger, quantas estão chamando no e-mail, quantas estão te ligando. É isso que interessa. Então, às vezes o pessoal me diz, Luciano, estou perdendo seguidores. E eu, tá, beleza, mas quantas pessoas falaram com você por WhatsApp hoje? A pessoa, como assim? Eu não quero saber se você está perdendo seguidores. O seu negócio não vive de seguidores. O seu negócio vive de quantas pessoas estão entrando no fundo de funil para falar com você. Das que estão chegando lá para falar com você, quantas estão se transformando em clientes? Então essas são as suas preocupações. O conteúdo é apenas um jeito de você avançar a sua lead pelo funil. Bom, então um ponto muito importante. Recapitulando aqui algumas coisas. Defina o seu posicionamento, comece a pensar nele a partir de hoje. Aproveite essa semana e comece a pensar sobre isso a partir de hoje. Lembre-se do exercício.
Pergunte nas suas redes sociais qual a palavra que os seus clientes lembram quando pensam em você, faça esse exercício e com um posicionamento adequado você começa a falar com a sua persona e ela começa a se apaixonar por você. Agora, eu tenho aqui um exercício, eu adoro esse exercício porque ele faz as pessoas pensarem. Isso aqui é para quem gosta de pensar e refletir, então se toca aí. Essa frase você vai ter que completar. Olha só, o que é isso aqui? Calma! O pessoal é muito ansioso, né? Calma, gente, eu vou explicar. Tintim por tintim para vocês. Vamos lá. Você vai ter que preencher, cada espaço vazio que está aqui é um espaço que você vai ter que escrever. Então, por exemplo, você vai ter que escrever o seguinte: para, e você vai escrever quem é o seu público-alvo, o nome do seu produto ou serviço, é o único, isso é posicionamento, tá? É o único, local, espaço ou loja, tá? Que benefícios do seu produto, o porquê de você ter um negócio. Nossa, Luciano, que complicado isso aí. Mas eu vou dar o exemplo e vai ficar bem mais claro na sua mente. Então ele está aqui vazio para você preencher e eu já vou dizer como é que você pode ter acesso a isso aqui para você baixar e você escrever, ou até muitas vezes, um exercício muito bacana que eu gosto de dar para os meus mentorados é dizer o seguinte: olha, pega nessa folha aqui, imprime e dá para as pessoas que trabalham com você e veja se eles estão preenchendo igual a você. Faz o seguinte, imagina que você tem 3 funcionários, é você mais 3, são 4. Você imprime 4 folhas, você fica com uma, você dá 3, uma para cada um, e você diz o seguinte: olha, pessoal, eu quero que vocês preencham isso aqui, e você explica para eles como funciona, né? E você diz: olha, mas cada um vai preencher em segredo. Aí cada um preenche, vocês juntam as folhas de novo para você ver se a comunicação, se eles acham que o que a sua empresa faz é o mesmo que você acha que a sua empresa faz. É um bom jeito para você entender se seus funcionários estão trabalhando isso. Fica aqui um exemplo. Imagina que eu tenho um restaurante, então eu poderia preencher dessa forma: para os moradores de Indaiatuba, que é o público que eu sirvo se eu tivesse um restaurante em Indaiatuba, o restaurante Luciano, ou seja, o meu negócio, é o único local, tá? Então lembra, aqui tinha local, espaço, local, que oferece, aí o que eu ofereço? Uma comida indiana saborosa. Imagina que eu tenho um restaurante indiano, então eu ofereço uma comida indiana saborosa. O porquê? Porque somos apaixonados pela cultura indiana. Então eu sei tudo sobre cultura indiana, sei a capital, sei todas as cidades, já fui à Índia umas 5 vezes, a minha decoração do meu restaurante é toda indiana, eu falo palavras indianas. Repare como isso aqui foi preenchido. Para, o, é o, que e porquê. Vou dar outro exemplo. Para os amantes de carros, para quem? Os amantes de carros, o Stand Luciano, eu tenho um stand de carros, é o único local que oferece os melhores carros esportivos, e aí o porquê? Porque somos apaixonados pela velocidade, estilo e paixão que um carro pode oferecer. Então aqui estamos criando diferenciação. Outro exemplo para você que ainda não entendeu. Se eu tiver uma clínica de fisioterapia, para quem está com alguma dificuldade física, o Luciano Fisioterapeuta é o único local que oferece o melhor atendimento, o meu diferencial é o melhor atendimento. Por quê? E o porquê que nós fazemos. Acreditamos que a recuperação física deve ser feita com alegria. Ok? Ah, Luciano, mas para que serve isso aqui? Serve para você, primeiro, você tem um norte na sua empresa. Os seus funcionários sabem que isso aqui são os seus princípios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você se comunica nas redes sociais, você tem sempre que ter isso aqui em mente. E esse é o seu diferencial perante a concorrência. Então você tem que ser o melhor da sua cidade, nesse caso, em dar alegria para as pessoas que chegam lá. No caso do stand, você tem que ter o melhor carro esportivo que existe na cidade. Já se você é um restaurante indiano, você tem que saber tudo sobre a cultura indiana para ser o melhor restaurante na sua cidade. Então isso é posicionamento. Agora, 4 coisas importantes antes de nós irmos embora. Aliás, pessoal, contem pra mim, vocês curtiram a aula? Eu quero ouvir os comentários de vocês, porque às vezes a gente está aqui dando conteúdo, a gente acha que está ajudando e você pode não estar entendendo, ou você pode estar adorando e a gente também não fica sabendo. Então conte pra mim aqui, tá bom? Se você estiver assistindo aí, me marca, @Luciano, me mostra o seu bloco de notas, tira uma fotinha do seu bloco de notas e me marca, que eu vou adorar saber que você está anotando. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu coloquei no Telegram, eu vou colocar daqui a pouco, esse negocinho aqui, para você imprimir. Tá? Coloquei lá, pega, imprime ele, tá lá para você, com os espacinhos, explicando, com exemplos, etc, para você entender, tá bom?
Número 2, eu vou postar no meu Instagram nos próximos minutos um novo post. Nesse post vai estar escrita a seguinte frase: quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E por que eu quero que você comente? Porque ao comentar, você, e se você marcar um amigo, isso é muito importante, você vai concorrer ao livro Desperte Seu Conhecimento Milionário, o livro que eu escrevi que vai dar alguns insights para você de como é que você pode usar o seu conhecimento para vender coisas na internet. Então vai lá no post, marca um amigo, convida ele a participar na Semana do Marketing para Negócios Locais e você vai concorrer ao livro, tá bom? Ao livro. Então vai lá e outro ponto também, amanhã teremos aula novamente às 19 horas e vamos falar sobre conteúdo e anúncios, um tema extremamente importante. Último ponto, amanhã às 9 da manhã eu terei live de Tira Dúvidas sobre essa aula lá no meu Instagram, @Luciano La Roça, às 9 da manhã. Vem já com a dúvida preparada, porque eu vou escolher algumas pessoas durante uma hora para entrarem e tirarem lá a dúvida comigo, tá bom? Eu espero que você tenha curtido. Esse vídeo aqui, compartilha nos grupos de WhatsApp de pessoas que você sabe que são empreendedores da sua cidade, etc, que eles vão amar, E faz o seguinte também, dá um joinha, comentário, etc, para eu saber que você está curtindo aqui o conteúdo da Semana do Marketing para Negócios Locais, tá bom? Essa aula fica no ar durante 24 horas. Um abraço e eu vejo você na próxima aula.